Estamos no meio de momentos extremamente complicados do sistema bancário internacional. Não me parece nenhuma novidade, mas sim a dimensão e o momento que chegou, ninguém saberia. Pois bem, vamos falar aqui um pouquinho de como isso aconteceu, quais os ativos que se valorizaram frente ao momento que a gente está e quais as possibilidades, de novo, de que mais bancos passem por isso, mais empresas venham a quebrar e como a gente consegue se proteger. Vou passar por todos esses temas e tentar ser o mais claro ou o menos técnico possível. Se por favor ficarem dúvidas, me avisem. Escreva embaixo, compartilhe, que o objetivo é deixar cada vez mais gente a par de tudo o que está acontecendo e que seja o mais claro e menos técnico possível. Pois bem, vamos lá. Na última década, os bancos centrais mundiais injetaram trilhões de dólares nas economias. Tem várias maneiras e aqui não cabe a forma, explicar ou perder muito tempo explicando a forma como eles fazem. Acontece que um dinheiro ele é um ativo como qualquer outro bem. E esse ativo, se tem uma demanda muito grande por ele, ou uma oferta muito grande do ativo, que é o que aconteceu agora, o preço dele cai. Imagina qualquer ativo que você vai comprar que tem uma oferta muito grande, o preço tende a cair. O dinheiro, exatamente a mesma coisa. E o que é o preço do dinheiro? Os juros. Então a moeda desvaloriza e você tem juros extremamente baixos. A gente passou a viver momentos de juros, inclusive nominais, negativos. Os juros reais, aquele quando você tira a inflação, ainda está negativo em muitos países. E isso era inimaginável uns tempos atrás. Um gestor importante aqui no Brasil, lá no final de 2008, 9, 10 ali mais ou menos, eu lembro que ele me chamou e mostrou um quadro em que ele tirou uma foto da primeira vez que ele viu um juros nominal negativo. E ele falou, vou tirar essa foto porque isso nunca mais vai acontecer. Quem diria que isso se tornou uma normal nessa década que terminou agora por fim, tá? Digo por fim porque essas anomalias nunca se sustentam por muito tempo. Então o que acontece é que os bancos centrais injetaram trilhões de dólares nas economias. Com essa injeção de capital, os juros ficaram baixos. E com os juros baixos, as pessoas se endividaram, as empresas desenvolveram projetos, tomaram créditos baratos, porque tinha esse incentivo do dinheiro barato. Só que acontece que uma expansão monetária muito grande, ou seja, muito dinheiro em circulação, leva à inflação. Não saberíamos quando, mas saberíamos que ela chegaria. Inclusive, muitos vídeos meus durante a pandemia, a gente mostra isso. A gente fala que essa inflação vai chegar e chegar muito forte. Ela foi acelerada pela forma como conduziram a pandemia e também depois pela guerra. Mas ela chegaria de qualquer maneira. Quando você passa por um processo inflacionário decorrente da desvalorização da moeda por conta dessa expansão monetária, o que os bancos centrais precisam fazer é retirar esse dinheiro em circulação da economia que eles mesmos colocaram e subir a taxa de juros para encarecer o crédito e desestimular o consumo, desestimular o endividamento, assim as pessoas consomem menos e a inflação tende a cair. Então esse processo chegaria como chegou naturalmente. Acontece que pelos efeitos, como eu falei, da pandemia e também da guerra, a alta dos juros nos diversos países aconteceu da forma mais rápida na história recente. E isso causa muitos problemas. Quem se endividou ou desenvolveu um projeto com aquelas taxas de juros zero ou negativa, agora se vê muitas vezes em situação de que não consegue pagar os custos com a nova taxa de juros, ou até mesmo uma hipoteca ou um empréstimo, e você vê a inadimplência subindo e muitos projetos ficando inviáveis. Empresas fecham, o desemprego aumenta e você vê uma economia em recessão, que é o que eu acredito que vai acontecer. Pois bem, nesse momento de receio, o que a gente viu foi que muitos bancos, ao longo desses anos de taxa de juros baixa, veio comprando títulos públicos americanos, ou europeus, ou alemães no geral, melhor dizendo, e que eles compraram quando a taxa de juros era extremamente baixa. Com a alta dos juros agora, esses títulos passam a desvalorizar. O juro sobe e o título desvaloriza. Lembra que eles são inversamente proporcionais. Você tem uma demanda muito grande pelo título, o valor dele sobe e os juros que ele remunera cai. Então o que a gente vê nesse momento de medo e pânico é justamente as pessoas correndo para sacar o seu dinheiro dos bancos. Os bancos se financiam, ou seja, eles
tem o funding dele de curto prazo, com depósitos à vista, em que qualquer um de nós pode ir lá sacar esse dinheiro dos bancos. O banco precisa fazer frente a esses resgates, né? Ou seja, ele precisa nos dar o dinheiro que a gente, depositante, está requisitando. Só que da onde está esse dinheiro? Onde está esse dinheiro em que o Banco Central precisa nos devolver? Muitas vezes lá fora, comprado em títulos públicos americanos de longuíssimo prazo. E quando os juros sobem, esses títulos se desvalorizam. Então eles precisam vender esses títulos para entregar o dinheiro dos depositantes que estão pedindo resgate, só que eles saem no prejuízo. Quando eles saem no prejuízo, muitas vezes eles percebem que o banco pode ter até mais problema em honrar os depósitos do que ele tem depositado em títulos de longo prazo. E nesses momentos o que a gente vê de receio é que a demanda por liquidez aumenta. Então os investidores vão principalmente investir, e aqui vai já um começo de ponto de dica que eu acho que é extremamente importante, é comprar título público de países solventes, os Estados Unidos, e na Europa nós estamos falando da Alemanha, tá? Os títulos de 2 anos dos Estados Unidos, com vencimento em 2 anos, teve a maior valorização desde 1982 na semana passada. Por quê? Pelo receio, os investidores compraram muito desses títulos, o título valoriza por conta da alta demanda e os juros que ele remunera despencaram. Os da Alemanha foi a maior alta desde 1990, quando teve a unificação da Alemanha Oriental e da Alemanha Ocidental com a queda do Muro de Berlim. Portanto, você tem uma maior demanda por esses títulos, o preço deles sobe e os juros que ele remunera cai. Tá? Com esse medo, o que a gente vê é, será que esses juros cairão mais ainda? Com mais demanda por esses títulos, eles tendem a cair. Acontece que os bancos centrais continuam a injetar dinheiro na economia, salvando na semana passada, por exemplo, o Silicon Valley Bank e o Signature Bank. O Banco Central americano injetou quase 300 bilhões de dólares só na economia americana na semana passada, que foi maior volume do que ele retirou em dinheiro no último ano. Então, como é que ele vai conter a inflação? Se ele vem retirando o dinheiro da economia, precisa subir os juros e agora, em 3, 4 dias, ele injeta mais dinheiro do que ele retirou. É bem provável que a inflação persista, ou longe da meta de 2%, como ele estipula. Precisam continuar a subir os juros para que a inflação volte à meta que eles querem. Se eles não subirem os juros, a inflação pode continuar. Se eles subirem os juros, pode ajudar a conter a inflação, mas leva uma quebradeira no mercado. Tá? Então, aqui vai o primeiro ponto. Quais ativos se valorizaram na última semana? Além dos títulos públicos com maior liquidez, como eu falei, Estados Unidos e Alemanha, por exemplo, e também o ouro, que valorizou 8% na semana passada, e o Bitcoin, que valorizou 40%. E aqui a gente abre mais um parênteses. Será que o Bitcoin realmente se tornou um ativo de proteção? No primeiro momento da quebra, na semana passada, do Silicon Valley Bank, o Bitcoin caiu com aquele momento de receio, igual foi no começo da pandemia. Depois ele veio a se valorizar. Será então que o mercado começa a interpretar o Bitcoin como um ativo de valorização? Lembremos que um dos credores do SVB, o banco que quebrou o Silicon Valley Bank, era a Circle, que é a emissora da USDC, que é uma stablecoin que vale $1. E ela chegou até valer menos de $1 na semana passada. Então, a Circle teria problemas, ela tinha por volta de 3,3 bilhões depositados no SVB e ela possivelmente não teria dinheiro suficiente para fazer frente aos resgates, até que o Banco Central americano interveio e honrou todos os depósitos para evitar, digamos, um problema sistêmico. Tá? E aí, o que a gente vê é que nesses momentos de pânico e desespero, a demanda por liquidez é muito alta. E os ativos de liquidez se valorizam. Título público, de países solventes, e foi o ouro, muitas vezes, muita gente até falando de ouro físico, e também o Bitcoin. Pois bem, aí seguimos. Como eu falei, o Banco Central americano injetou mais dinheiro na economia essa semana do que ele havia retirado. Quarta-feira tem a super quarta-feira. Será que eles vão conseguir não mais subir os juros e conter a inflação
um eventual medo de risco sistêmico, é o que veremos. Eu acho que o Banco Central-Americano ainda subirá juros, isso afeta as moedas dos países emergentes, afeta os nossos ativos aqui, e a gente tem que sim começar a olhar para esses ativos, digamos, mais alternativos de investimento e líquidos. No momento a gente tem juros de 13,75 no Brasil, que deverá ser mantido, na minha opinião, na quarta-feira pelo Banco Central, e a gente consegue remunerar o nosso capital sem tomada de riscos maiores nesse momento complicado. Claro, diversifiquemos, uma parte do capital dá para a gente correr um pouco mais de risco, porque tem ativos extremamente depreciados nesse momento, e é isso que a gente faz a cada dia com os nossos clientes. Estamos falando com todos os gestores de fundos para entender quais ativos estão dentro das carteiras, para saber, há risco nesse momento ou não? Haverá um risco sistêmico maior? Estou gravando agora segunda-feira, no final de semana todo mundo acompanhou, já falei no meu vídeo pela manhã, sobre a compra do UBS, a compra do Credit Suisse pelo UBS, o primeiro banco comprando o segundo maior suíço por 3,2 bilhões de dólares, tá? Provavelmente 16 bilhões em títulos do Credit Suisse. Quem eram títulos privados, eram detentores desses títulos, como debenturistas, perderão esse dinheiro, mas a ideia é evitar um risco sistêmico. Será que o mercado vai entender isso como uma pausa e uma solução para os problemas? Eu duvido, porque, de novo, se nós voltarmos na história, entendemos que, assim como eu comecei essa explicação, tudo vem da intervenção estatal injetando mais dinheiro. E o que a gente está vendo agora é sim mais intervenção estatal gerando mais liquidez, e você pode tapar o buraco no curto prazo para ter um problema maior ainda no longo prazo. Nos Estados Unidos e na Europa, como os títulos, eles têm uma estabilidade econômica maior do que aqui no Brasil, os governos por lá conseguem emitir títulos com vencimento muito mais longos do que aqui no Brasil. O prazo médio de vencimento de um título público aqui no Brasil, dependendo da característica, se é pré-fixado, IPCA+, está entre 3 e 4 anos. Lá nos Estados Unidos é muito mais longo. Então, quanto mais longo o vencimento do título, mais ele é volátil frente à taxa de juros, frente à alta da taxa de juros, e ele desvaloriza. Com isso, os ativos dos bancos brasileiros são mais sólidos do que os americanos. Primeiro, porque os ativos que os bancos têm na carteira aqui são ativos de mais curto prazo. Com isso, a desvalorização é menor. E um outro ponto importante, os bancos brasileiros têm mais depósito frente ao seu passivo que eles precisam pagar. Eles se financiam aqui no Brasil num percentual menor em depósitos, que são ativos de curto prazo, que o depositante pode resgatar a qualquer momento, do que lá nos Estados Unidos. Para ter uma ideia, o Itaú mais ou menos se financia com depósitos à vista em 40% sobre o seu passivo. Lá, esses bancos nos Estados Unidos e na Europa passa de 90%. Então, os bancos brasileiros estão muito mais sólidos, principalmente falando os bancos principais, e isso tem a ver também com a concentração bancária no Brasil, que é muito maior. Então, sim, o sistema bancário está mais sólido, mas normalmente, ou naturalmente, melhor dizendo, a gente vai sentir se o mercado mundial continuar passando por problemas bancários. Não é de hoje que eu falo que empresas e bancos quebrariam. E é uma constatação, digamos, de analisar o balanço de bancos, analisar o instrumento que eles vêm usando. Muitos desses bancos compraram títulos públicos lá atrás, quando os juros era 0,5% nos Estados Unidos. Qual era a probabilidade do Banco Central americano subir os juros quando está meio ou cair? Quando você sabe que uma expansão monetária leva à inflação e aí precisa subir juros. Então, eles se entupiram desses títulos no curto prazo e naquele momento com taxa de juros baixa, e a gente sabia que em algum momento da história o juro subiria e isso traria problemas. Claro, não saberíamos quando nem a intensidade disso, mas o risco de você comprar muitos desses títulos é muito maior do que você é muito maior o juro subir e ele ter problemas com esses títulos, como de fato teve, do que os juros cair mais e se tornar até negativo, tá? E um recente estudo feito nos Estados Unidos mostrou ainda que mais 186 bancos poderão passar por problemas e no montante financeiro de eventual calote de 300 bilhões de dólares a mais. Lembremos que nesse momento os ativos saudáveis se tornam doentes, os ativos doentes morrem e os ativos que já estão mortos realmente reaparecem para nos assustar com tudo isso. De novo, há ativos que se beneficiam disso, isso é um ciclo econômico natural
que a gente vai entrar de recessão e a gente entra em problemas de alavancagem e pede sempre por mais intervenção governamental, quando voltando na história, a origem do problema sempre está nele por manipular artificialmente as taxas de juros e que estimulam projetos com taxas de juros baixas e quando ela precisa voltar à normalidade, a gente se depara com esses problemas. Portanto, sim, analisemos as nossas carteiras e esse é o nosso dia a dia. Se tiver dúvidas, por favor me avise, espero que esse processo tenha ficado claro. Quem puder, compartilha, se inscreve no canal que me ajuda nesse trabalho diariamente. Dúvidas e ajuda com a parte de investimentos ou até com estruturação, compreensão da sua vida financeira e como estruturá-la, é isso que a gente faz aqui no dia a dia. Muito obrigado e me coloco à inteira disposição. Speaking of money, how about the $20 you owe me? Oh, yeah? Well, I only got 10, so here's 10, I owe you 10. Thanks. Hey, Mo, you owe me 20. Well, here's 10, and I'll owe you 10. You owe me 20. Here's 10, I owe you 10. Here's the 10 I owe you. Here's the 10 I owe you. Here's the 10 I owe you. Good, now we're all even.